Nissan Sentra, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos, negativos, análise em detalhes, imparcial, tudo na ponta da caneta. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Sentra aqui em análise é na versão com motor 2.0, 16 válvulas, flex, câmbio manual, ano 2012. E essa aqui é a versão de entrada do Sentra B16 nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em setembro de 2022. Começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo será levado em consideração um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 35.283. Já a tabela FIPE, um pouco acima desse valor, R$ 35.436. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Assim como também você vai precisar colocar as placas Mercosul se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar para um carro desse R$ 35.969,74. Vamos arredondar aí, separem uns 36.000, 37 para você já adquirir um carro desse com a quilometragem condizente, bem cuidado, manutenção em ordem e já levar para a sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. E falando agora em parte de documentação, começando aqui pelo IPVA, aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente aqui no meu estado, não foi recolhido sobre o valor de 2022, e sim sobre o valor da tabela FIPE de 2021. Então, eu cotei aqui na época, em janeiro de 2021, esse carro estava avaliado em R$ 26.933. 4% desse valor, então o IPVA esse ano ficou em R$ 1.077,32. Assim como também você vai precisar pagar a taxa de licenciamento. E o valor que foi cobrado esse ano aqui no meu estado também foi de R$ 135,95. Bem como é bem interessante você pensar num seguro para esse carro. Aqui eu considero geralmente uma taxa de 5% sobre o valor de tabela FIPE, para termos uma comparação mais justa com outros vídeos que eu já fiz aqui do canal. E também é um percentual que eu considero mais na média aí para vários carros de vários segmentos diferentes e para quem tem bônus zero. Então, considerando a tabela FIPE atual e fazendo o cálculo aí de 5%, o seguro vai ficar em R$ 1.771,80. Mas tenha este número aí que está aparecendo para você apenas como uma média, porque valor de seguro pode variar muito dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz do seu carro. Vai depender também se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esse valor aí pode ser maior ou menor. Falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotada há exatos 3 anos atrás, ou seja, em setembro de 2019. Nessa época, esse carro estava custando R$ 27.946. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.496,67. Em percentual dá 7,05%. Foi uma inflação aqui, né, uma valorização, entre aspas, até bem expressiva, frente a concorrentes como Corolla, Civic e outros mais aí do mercado. É um carro que ultimamente teve uma procura maior, né? Em tempos que esses concorrentes aí que eu disse subiram absurdamente de preço, o Sentra se tornou uma alternativa viável, mais barata e que entrega praticamente tudo que os seus concorrentes entregam. Então, por isso, essa inflação aí considerável. Então, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 488,40. Isso dá por mês R$ 40,70. Mas olhe para esse somatório com certo cuidado, com certo bom senso, porque
Eu peguei aqui um período histórico atípico, que é essa época de supervalorização, de inflação de veículos usados. Se você comprar um carro desse agora e ficar com ele por 2, 3 anos e o mercado der uma virada como começou a sinalizar agora nos últimos meses, né? Ou seja, o mercado começar a ter uma queda aí no valor dos carros usados, como sempre foi, muito provavelmente daqui a 2, 3 anos, esse carro que você comprar agora vai estar mais desvalorizado. Então você vai ter que somar os custos aí de documentação, seguro, o valor que ele der aí de depreciação, para você saber de fato quanto esse carro te custou por ano. Algo para ficar ligado. Mas vamos falar agora aqui em manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Sentra 2.0 2012? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, vão ficar em R$ 266. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 487. Kit de velas da NGK, e esse motor aqui exige velas de iridium, vão ficar em R$ 345. Já os pneus aqui, as medidas são 205/5516. E eu cotei que os Michelin Primacy 4 vão ficar em R$ 1.916. Óleo de motor, especificação aqui da Nissan é a 10W40 óleo semissintético. E esse motor aqui, né, o MR20DE, pega 4.4 litros com a troca do filtro. Então cotei 5 litros de um Castrol Magnatec semissintético API SN, viscosidade 10W40. R$ 235 esses 5 litros. Correia de acessórios, encontrei aqui da Gates, sem tensor incluso, vai ficar em R$ 78. Já o kit de corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva, nem vou colocar no somatório final de peças, mas vou trazer o valor aqui a título de curiosidade para você, se eventualmente precisar fazer esse tipo de manutenção, saber quanto vai gastar aí aproximadamente. Um kit da Frontier vai ficar em R$ 1.680 e ele é composto por 2 correntes, 3 polias, 3 guias e 2 tensores. Falando agora em filtros, começando aqui pelo filtro de ar do motor da Japan Parts, R$ 50. Filtro de óleo, R$ 38, também da Japan Parts. Filtro de combustível, R$ 25, Japan Parts. E o filtro do ar-condicionado encontrei aqui da Manfilter por R$ 34. Preços de filtros aqui bem acessíveis com certeza. E os amortecedores, encontrei os Cofap Turbo Gas a R$ 1.774 aqui, já os 4 amortecedores, porém sem kits de coxins, batentes, coifas, nada disso. Aqui é o preço só dos amortecedores. E como estamos falando aqui da versão com câmbio manual, não vão entrar custos relacionados à troca do fluido do câmbio. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Sentra 2012, vai ficar em R$ 5.248. Eu diria que está até um valor bem acessível, considerando que é um sedã médio da Nissan, né, que geralmente tem algumas peças ali um pouco mais caras, né, tanto de manutenção corretiva quanto peças de acabamento também. Mas aqui na parte preventiva vimos que está com preço até bem acessível. Mas falando agora aqui em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio, esse carro já utiliza um motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com um preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Está numa média de R$ 4,99 o litro. E esse carro tem um tanque de 55 litros, então você vai gastar R$ 274,45 para encher o tanque do Sentra. E como que é o consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade esse carro faz 6,5 km por litro com etanol e 9 com gasolina. Já na estrada 8,4 com etanol e 12 km por litro com gasolina. É um consumo mediano razoável, condizente com um sedã médio aí de mais de 1.300 kg e motor 2.0. Vamos falar desses detalhes um pouco mais à frente nesse vídeo, mas eu digo que tá um consumo ok. E na prática, dependendo da sua
forma de guiar, dependendo do trânsito, do trajeto, se você adotar técnicas de direção mais eficiente, visando antecipar o que acontece lá na frente, você pode melhorar ainda mais esse consumo aí na prática. E ainda falando em dados de ficha técnica, agora na parte de autonomia, na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 358 km. Se estiver abastecido com gasolina, essa autonomia sobe para 495. Já na estrada, com etanol, 462 km. Se for com gasolina, 660 km. Tem um tanque de porte médio, consumo adequado razoável, então a autonomia também fica aí na média, principalmente na estrada. Mas falando agora em lista de equipamentos, como vem essa versão de entrada, né, do Sentra 2012? De série ele conta com direção elétrica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal e ABS, faróis de neblina, cinto de 3 pontos para os 5 ocupantes e Isofix. E não tinha nenhum opcional disponível nessa versão. Se você quisesse um Sentra mais bem equipado, teria que partir para a versão S ou SL. E na parte de som, conta com um sistema de CD, com USB e comandos no volante. Aí para 2012 faltou pelo menos aí eu diria uma conexão Bluetooth, mas como estamos falando aqui de carros japoneses, né, que geralmente demoram um pouco para incluir novas tecnologias aí, então até que está dentro do esperado. Falando agora em conjunto mecânico, conhecidíssimo motor MR20DE, que eu já fiz um vídeo completo falando só sobre ele, inclusive é o mesmo motor lá do Renault Fluence, o vídeo está aparecendo aqui em cima, lá eu falo de padrões construtivos, detalhes técnicos, pontos de atenção para você observar antes de comprar um carro com esse motor, então depois dá uma olhada lá que tem muita informação importante. Mas aqui resumindo, ele é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. A potência fica em 143 cavalos em qualquer combustível a 5.200 RPM e o torque em 20,3 kgfm também em qualquer combustível a 4.800 RPM. Isso aqui é calibragem da Nissan, geralmente os motores vêm assim, mesma potência e mesmo torque independente do combustível. Peso desse carro, 1.315 quilos. Não é um sedã leve, na verdade, mas mesmo assim a relação de peso-potência ficou em 9,2 kg por cavalo. E o 0 a 100 em 9,5 segundos. Então ele tem um desempenho bom, condizente com a categoria. Você vai conseguir fazer ultrapassagens com tranquilidade, com segurança e com rapidez com esse carro. Até porque aqui ele é equipado com um câmbio manual de 6 marchas. Então ele vai ter ali as marchas inferiores, né, até a quinta, mais reduzidas um pouco para dar ainda mais agilidade nas retomadas de velocidade. Enquanto a sexta geralmente vai ter ali uma relação um pouquinho mais alongada para poder favorecer a economia de combustível, principalmente na estrada. Falando aqui em conjunto de suspensão, ela é mais simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, assim como o sistema de freios é a disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Além disso, conta com direção elétrica, né? Um ponto positivo também, é um sistema que rouba menos potência do conjunto mecânico. Tem assistência variável, então fica mais leve para você manobrar ali no trânsito urbano. Pesa um pouquinho mais na estrada para te dar mais segurança ao fazer curvas, sistema bem interessante. Porta-malas tem 442 litros de capacidade. Tá longe aqui de ser um dos melhores da categoria, mas ainda assim dá para levar bagagens de 4, 5 pessoas com certa folga. E ainda tem a opção de rebatimento do banco traseiro, que além de ser rebatível, é bipartido. Então, dependendo da situação, você consegue aumentar ainda mais a capacidade de carga desse carro se você precisar. E além disso, ainda conta com tampa com abertura pantográfica, que não rouba espaço das bagagens, não corre-se o risco de danificar suas malas, então muito bom. Falando aqui então dos pontos positivos principais de se pegar um Sentra B16, né, ano 2012. O primeiro deles aqui é a sua robustez e confiabilidade mecânica. É um motor que, se você cuidar bem dele, fizer as trocas de óleo, filtros ali, tempo correto, correia de acessórios também, é um motor que não deve te dar maiores problemas. Líquido de arrefecimento também da mesma forma, né? Tem uma quilometragem, um prazo ali ideal para você fazer a substituição completa, utilizando aditivo na proporção correta. É um motor também sem maiores relatos de problemas crônicos, nada disso, com bom desempenho, aliado a um consumo de combustível condizente com a categoria, com o seu porte, com o desempenho que ele entrega.
Ótimo espaço interno, principalmente para quem vai nos bancos traseiros, tem bom espaço ali para as pernas. Acabamento na média para a categoria, não tem nada ali de muito esplêndido, mas usa materiais de boa qualidade ali no painel, nos forros de porta, nos bancos, sem maiores sustos quanto a isso. É um carro bem confortável a rodar, sem perder em estabilidade. Suspensão tem uma calibragem mais neutra, o que é bem interessante. E o porta-malas também está na média ali, condizente, atende bem a uma família com certeza. Como pontos de atenção, falta iluminação nos botões dos vidros elétricos, porém isso não é um problema só do Sentra, né? Outros japoneses de época também ficavam devendo um pouco nesse quesito, mas é algo que com o tempo você acaba até se acostumando. No início pode incomodar um pouquinho, sim. É um carro também que não é homologado para receber engate traseiro, né? Você não pode levar uma carretinha com esse veículo, ponto negativo para quem gosta, para quem precisa. Além disso, peças de acabamento aqui são um pouco mais caras nessa linha Nissan. É um carro que possui um alto índice de roubo, justamente por esse motivo. Então, o seguro também vai tender a subir um pouco mais, né? Além daquele valor que eu disse lá no início do vídeo. Então, é um carro que você hoje adquire por um preço bem interessante. Ele entrega muito em confiabilidade mecânica, em equipamentos aí nessa versão de entrada vem até bem ok. Espaço interno também, um carro de porte, de presença. Porém, tem esses detalhes para você ficar ligado e botar na ponta da caneta para ver se vale ou não a pena levar um Sentra para sua garagem. Mas me diga você, analisou tudo em detalhes? Viu todos os pontos positivos e negativos? Diga aí nos comentários, você levaria um carro desse para sua garagem? E para você que ainda está na dúvida entre um Sentra e um outro veículo, talvez um Corolla, um Civic, um Cruze, um Jetta, não sei, aqui vou deixar a playlist com vários vídeos nesse formato para você acabar de tomar sua decisão e levar o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.